Tá tudo bem? Como tá a vida? Tá boa a vida? Tem que tá, né? Tem que tá boa, né? Ai, gente, vamos lá então, pessoal. Tá faltando gente ainda, né? Que participou da... Porque agora eu fico de zóia aqui, ó. Simone, ó. Cadê? Quem tá faltando aqui? Não, tá todo mundo aqui. Ah, tá faltando a Kate e a Michelle entrou. E falta a Michelle. Mas vamos lá então. Gente, vamos continuar de onde a gente parou? Quem sabe onde a gente parou? Avaliação psicológica? Isso, muito bem. Deixa eu até colocar o slide aqui. E colocar a presença para vocês, né? Vamos lá. Amanda, Arthur, sim. Caio, sim. Elton, sim. Kate, não. Larissa já falou. Luca, Marcela, Marcos Vinícius, Maria Fernanda, Michelle ainda não entrou, Natan, Pri, Tamires e Rafael também não entrou, né? Certo? Estou esquecendo de alguém aqui? Não, né? Natan, Marcela, tá certo. Tamires e o Marcos. Falta a Kate e a Michelle, que ainda não entrou. Mas vamos lá. Gente, então a gente falou na aula passada, a gente trouxe as etapas do processo seletivo, certo? E a gente falou sobre a entrevista técnica. Desculpa, sobre a entrevista comportamental, não é isso que a gente falou? O que a entrevista comportamental vai fazer? Vamos lá. O que a entrevista comportamental vai fazer? Bom dia, Kate. O que a entrevista comportamental vai fazer? Socorro! Socorro! Ajuda eu, professora. Ajuda eu. Ela vai avaliar a personalidade do candidato. Isso, muito bem. Avaliar toda a questão comportamental mesmo, né? Questão de habilidades de se relacionar, equilíbrio emocional, né? Aí a gente deu uma pincelada aqui nas competências. Inclusive, eu expliquei para vocês o que é o chá, né? Então, eu expliquei aqui para vocês, né? Que eles vão avaliar as competências baseado no conhecimento, no que a pessoa sabe fazer e no que a pessoa realmente faz, tá? Então, a gente falou sobre isso. E aí, eu expliquei para vocês a técnica STAR, né? Que são aquelas perguntas que vai fazer um foco na resposta, onde o candidato tem que dizer a situação que ele estava, a tarefa que ele tinha que fazer, como é que ele agiu naquele momento e qual foi o resultado daquilo, né? Então, a gente falou sobre isso. E aí, a gente começou a falar da entrevista técnica. Eu até trouxe para vocês alguns exemplos de testes, assim, de mencionar alguns testes, tá? A entrevista técnica já tem outro foco. Qual que é o foco da entrevista técnica? Testar o conhecimento, se ele possui conhecimento. Oi, Elton. Testar se ele possui conhecimento técnico e necessário para a vaga. Aí, assim, enquanto a comportamental vai cuidar da personalidade, né, da ação, a técnica vai cuidar da capacidade para ele fazer aquela função. Então, vamos supor que eu estou contratando, dá um exemplo aí de um candidato, de uma vaga. Uma vaga, gente, dá um exemplo aí. De telefonista. Oi? Telefonista. Telefonista. O que seria a competência técnica de uma telefonista? Então, comportamental a gente já sabe. Ela tem que falar bem, né?
tem que ter além de falar de maneira clara, ela tem que ter uma linguagem culta, certo? Ela tem que ter postura para falar, tem que ter um certo equilíbrio ali para receber, para poder direcionar, uma certa atenção. O técnico aqui, a gente pode colocar, por exemplo, conhecimento em informática, tá? Imagine que hoje ela tem que dominar um sistema, então ela tem que ter um conhecimento em informática. Se a empresa for uma multinacional, por exemplo, que atende pessoas de outros países, né? E, por exemplo, uma competência técnica seria o idioma inglês ou, sei lá, japonês, mandarim, tá? Entraria numa competência técnica também, tá? Então, essa capacidade de saber utilizar o sistema, saber ter um outro idioma como uma ferramenta técnica para o trabalho também, tá? Se ela tem que fazer algum tipo de alimentar, algum tipo de planilha, algum relatório, saber trabalhar essas ferramentas seria também a questão técnica, ok? Então, olha só como a gente já tem a competência. Agora, vocês imaginem, por exemplo, um motorista. Vou contratar um motorista. Eu vou fazer entrevista técnica, eu vou falar para ele, você sabe dirigir? O que ele vai dizer? Né? O que seria entrevista técnica aqui, gente? Na verdade, a entrevista técnica é um teste, né? Eu tenho que colocar o cara para dirigir para ver se realmente ele sabe dirigir, como ele dirige, se ele presta atenção, se ele tem essa observação. Ele tem que fazer o teste aqui. Tá? Então, aqui vai envolver a capacidade, a competência de dirigir e chegar com todas as coisas intactas, sem quebrar nada, sem destruir nada. Essa é a ideia aqui da entrevista técnica, tá bom? Mas aí, professora, não, eu estou contratando, sei lá, um analista de marketing de redes sociais, né? De mídias sociais, analista de mídias sociais. Qual seria a competência técnica desse cara ou dessa mulher? Seria conhecimento básico em informática, redes sociais, como é que funciona, né? Conhecimento em marketing, porque aí envolve competência técnica, tá? Às vezes, dependendo do analista de mídia social, ele tem que entender de edição de imagem, de foto, tá? Edição de vídeo. Às vezes, ele precisa desse conhecimento ali também para poder, dependendo do que ele vai fazer naquela empresa, ok? Então, olha só como já muda aqui a questão do teste, tá? Então, que testes podem ter? Vários, gente. Vai depender do cargo. Então, coloquei aqui alguns exemplos para vocês. A gente tem o teste do idioma, né? Não adianta você falar que você é fluente depois chega na parte do teste, né? Você vai fazer uma inglês e aí ferrou, né? Às vezes os testes aqui podem ser, por exemplo, testes de linguagem, de gramática, tá? Às vezes você tem que fazer, principalmente se você vai ter que lidar muito com escrita, comunicação escrita, ok? Então, você vai fazer testes aqui de gramática básica. Eu não coloquei aqui, mas testes de matemática, tá? Dependendo do cargo, se faz testes de matemática. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Parece ser bobinho, mas não é. Por exemplo, imagine uma pessoa que trabalha no setor financeiro e não sabe fazer um cálculo de porcentagem e fica totalmente dependente da calculadora. Se ela errar um botão e o resultado for errado, como ela não sabe fazer cálculo mental, ela não consegue identificar onde está o erro. Ela não consegue falar assim, nossa, que número estranho, é isso mesmo? Entendeu? Você não tem que saber tudo de cabeça, mas a importância de você saber matemática é exatamente isso. Você fez lá, o sistema deu um número X, igual vocês estão aprendendo agora, departamento pessoal, né? Aí você foi contratado numa empresa para fazer rescisão de contrato, de funcionário, e o valor deu X. E aí, o que você precisa? Daquele bom senso. Nossa, mas
para esse tanto de tempo, essa quantidade de valor, tá certo isso? Então, essa desconfiança vai fazer você rever o que está alimentando, o que o sistema alimentou, o que está faltando, porque você tem essa questão lógica aqui, né, na tua mente. Então, você usa a tecnologia, mas não fica totalmente dependente dela. Você tem que ter a tua cabeça ali para quebrar, né, para funcionar. O teste de tecnologia, a gente pode ser qualquer um, pode ser um teste de Excel, você pode, às vezes você vai ter que fazer, principalmente para a área administrativa, financeira, tá? Um teste de Excel. Testes de, por exemplo, tem gente, dependendo do cargo, precisa de conhecer um software específico. Eu não sei se vocês já viram cargos assim. O pessoal divulga a vaga e fala, ó, vai fazer tal coisa, ideal ou obrigatório conhecer o sistema X. Por quê? Porque naquela área de atuação profissional, o sistema X é o software principal. Então, se você, por exemplo, for para uma determinada área da logística, de compras, vocês vão ver que existem sistemas que são praticamente obrigatórios quem é da área saber, tá? Então, o teste de tecnologia também vai dizer se você está apto, né, para o cargo ou não. E esse teste de comunicação aqui pode ser, por exemplo, uma dinâmica de grupo, tá? Uma dinâmica de grupo pode ser um teste de comunicação, ok? Um teste de venda, porque, ó, falar bem é uma coisa, é comportamental. Vender de maneira técnica aquele produto, entrevista técnica. Eu posso, por exemplo, fazer uma entrevista com um vendedor, fazer todo um levantamento da personalidade dele, eu vejo que ele fala bem, que ele tem boa persuasão, mas como é que eu sei que realmente ele sabe e ele tem técnica para vender o produto tal? Aí, o teste técnico vai dizer se ele realmente está apto para o cargo, tá? Então, aqui a gente entra em algo mais específico, ok? E muitos outros. Então, vai ser motorista, teste para dirigir, né? Vai trabalhar, sei lá, Imagina um operador de empilhadeira que eu contrato para um supermercado. O cara fala que sabe dirigir empilhadeira. E aí eu vou e contrato ele sem ter certeza. Depois ele vai matar alguém ali, quebra as coisas. Ele tem que fazer um teste antes, né? Então, é esse básico que precisa para uma contratação. E aí a gente tem, faltou avaliação psicológica, por que não está aqui? A gente já falou da avaliação psicológica? Não? Ah, tá. Na verdade, aqui eu inseri mais 2 slides. Eu tô achando. Tô procurando aqui. Então, vou fazer a avaliação psicológica, depois eu volto lá no slide anterior, tá? Eu tenho essa mania, eu faço a aula, depois, ai, cara, tá faltando isso aqui que tem que pôr na aula. Aí eu abro no meio do negócio, soco mais um slide ali, depois eu fico perdido. Mas tudo bem, acontece. Então, e a avaliação psicológica, gente? Ela tá muito ligada com a entrevista comportamental, porém ela não é entrevista comportamental. Não se pega teste psicológico e se coloca no lugar de entrevista. Por quê? Primeiro, se às vezes a pessoa fez um teste, vamos imaginar, gente, que você foi fazer um teste de atenção. Só que naquele dia, você levou um pé na bunda do namorado ou da namorada. Um exemplo. Então, você acabou de receber a mensagem, está tudo terminado, pronto. Né? E você ama esse namorado ou essa namorada. E aí, você vai entrar para fazer o teste. Qual que é a chance de dar muito errado? Gigante, não é? Então, como que eu posso pegar toda uma entrevista comportamental e substituir por um teste? Eu não posso. Se a entrevista comportamental for muito diferente do teste psicológico, eu preciso rever. Mas o que está errado? Será que eu estou vendo tão errado? Ou esse teste foi feito, às vezes, de maneira inadequada? Às vezes a pessoa não estava bem. Às vezes, eu não coloco o candidato num lugar
com o mínimo de conforto. O pessoal te põe numa sala, calor desgramado, tudo fechado, suando até a testa, né? E aí, como é que você consegue raciocinar direito? Ok? Então, pressão psicológica, ambiente, o jeito que a pessoa explica o teste. Tem gente que explica teste que só Deus para pôr a mão. A pessoa explica o teste. Pronto, aí você, ai meu Deus, né? Não entendeu a metade daquilo ali. O jeito que explica, então, tudo isso, gente, pode influenciar no resultado, tá? Por isso que não se substitui um pelo outro, tá bom? Então, eu tenho testes que avaliam raciocínio lógico para vagas que precisam, principalmente vagas voltadas para trabalhos de ciências exatas. Então, o pessoal pode fazer programação, toda essa parte de tecnologia da informação. Esse pessoal vai fazer estratégia de empresa, gestão empresarial. Ah, eu quero ser um gestor, montar uma empresa. Cara, teu raciocínio lógico vai ser imprescindível para você ser um bom gestor, tá? Raciocínio lógico. E muitos outros cargos que vão ser necessários, o raciocínio lógico bacana ali, pelo menos na média, tá? Testes de atenção. Imagine, gente, um motorista que dá, sei lá, 30% de atenção. Um teste que deveria dar 100, 90, e dá 30. Imagine um mecânico de avião. Meu Deus. Um mecânico com atenção baixa, misericórdia, dá medo, né? Então, o teste de atenção para alguns cargos que podem trazer perigo para ele e para as pessoas. Então, isso aqui vai ser muito importante. Aí a gente tem testes, por exemplo, que vai avaliar a produtividade. O que é a produtividade, professora? É aquela pessoa, o quanto ela consegue produzir e em que tempo ela produz. Ah, é só para produção? Não. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a minha loja é uma loja de eletrodomésticos e eu preciso contratar vendedores. Eu não posso ter aquele vendedor que vai ficar amaciando o cliente, 30 horas conversando. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir atender a quantidade, a demanda de gente que tem e não vai conseguir entregar a meta dele. Então, eu preciso de vendedores que consigam fazer vendas dentro de um prazo, né? Um certo prazo ali. Existe um limite, então não pode passar de, sei lá, 1 hora de atendimento e que venda, né? Então, produtividade. Tá? É um exemplo aqui, ok? Então, ou, por exemplo, eu tenho cargos que a produtividade não pode ser muito alta. Por quê? Porque produtividade muito alta significa que a pessoa faz muito em pouco tempo. E fazer muito em pouco tempo não exige tanta atenção. Se o cargo exige muita atenção, logo a minha produtividade ela vai ser mais baixa. Tá? Então, imagine que você é um analista de sistemas, que não pode deixar passar uma vírgula. Não adianta você querer pegar 30 relatórios para analisar no dia. Vai dar muito errado, tá? Então, o foco do teu trabalho não é produtividade, é qualidade. É melhor você pegar um e não precisar voltar, certo? Então, vai muito do que o cargo pede. E tem testes que vão dizer, por exemplo, se a pessoa tem níveis de agressividade. Tem testes, por exemplo, o palográfico, que é aquele do pauzinho. Alguém que já fez o teste do pauzinho? Na carta, na habilitação faz, né? Não sei, eu não fiz na minha habilitação, mas dizem que faz, né? O teste do pauzinho. É horrível, sim. O teste do pauzinho é um teste porreta. E a cada 5 anos ele é validado com louvor. Por quê? O teste do pauzinho avalia perfil de produtividade, tá? O teste do pauzinho avalia se a pessoa ela respeita o limite entre ela e os outros, se a pessoa respeita o limite entre ela e as autoridades ou cargos superiores, tá? Olha só, para você ter noção
do que esse teste avalia. Esse teste avalia se a pessoa tem muita agressividade. Agora, é uma agressividade, por exemplo, se eu quero um vendedor mais agressivo não no sentido de bater nos outros, mas de ir até o cliente, de falar, ele tem que ter isso no teste, tá? Agora, existe a agressividade que ultrapassa os limites e tem pessoas que têm agressividade com elas mesmas. Então, são pessoas que vão ter sérios problemas de autocobrança, né, que podem ser até prejudiciais. O teste vai dizer, tá, gente? O teste, ele vai trazer ali muita informação. Vai dizer se a pessoa, ela é uma pessoa mais criteriosa, mais analítica, ou se ela é uma pessoa mais solta na vida. Vai dizer se você é uma pessoa mais firme nas coisas que você fala, que você faz, ou se você é uma pessoa mais assim, sem tanta autoestima, né, que não tem tanta firmeza. Se você falou que foi e alguém falou que não foi, você já vai duvidar, certo? Então o teste vai dizer isso. Olha, para vocês terem noção do que faz aquele teste. Ah, professora, mas como assim? Gente, é aquele testezinho do pauzinho, ele é validado a cada 5 anos, contexto brasileiro, e o negócio funciona. E quando você pega a entrevista comportamental e o resultado do teste, é muito engraçado. É muito engraçado como as informações elas se cruzam, tá? É muito, muito interessante, tá bom? Ai, professora, você tem dica? Não, tá? Eu não tenho dica porque já vou logo te avisando. Os primeiros tempos que você tá lá fazendo tudo bonitinho, né? Não é contado, tá? É contado quando você tá tipo assim, nossa, acaba logo essa porcaria aqui. É a hora que você mostra quem você é. E aí é aquela parte que ela vai avaliar, tá? É bem legal, muito bom, tá? Então existem muitos testes. Tem alguns que eu não aconselho para empresa, aquele teste de casa, árvore, pessoa, que é o HTP. Quem já fez do desenho? Casa, árvore, pessoa. Casa, árvore, pessoa é um saco para corrigir aquilo ali. Só que é um teste que consegue diagnosticar se a pessoa realmente tem muitos distúrbios, né, psicológicos que podem ser até perigosos se contratar um indivíduo desse na empresa, tá? Mas é um teste muito complicado de corrigir e, como diz, o tempo é curto, né? Ninguém fica pagando psicólogo para ficar 2 horas só corrigindo um teste ali inspirado na vida. Não existe não, viu, gente? Pauleira, tá? Pauleira. Então, eles vão pegar testes mais rápidos de correção. Hoje, tem muito teste desses aqui que ganharam plataforma digital, é onde a tecnologia ajuda, tá? Nós temos um teste que eu trabalhei muito com ele, chamado EVA, tá? Que é Estudo dos Vetores de Atividade. O teste você faz tudo online, inclusive a empresa para ter tem que pagar, tá? Porque é uma empresa que libera a licença para você usar o EVA. E é um teste que traz toda essa questão de personalidade aqui. Muito bom também. Hoje, vários desses testes hoje utilizam tecnologia, graças a Deus. E com a tecnologia fica mais fácil corrigir, tá bom? Qual que é a dica que você dá, professora? Seja você mesmo, vá com calma. Se você acabou de receber uma notícia muito drástica que te desequilibrou, te fez ficar mal, você está vendo que você não vai conseguir mostrar quem você é, eu aconselho você a pedir para reagendar ou um pouquinho, né? Ou tem como eu fazer daqui meia hora, mesmo que eu fique aqui. Se equilibre para você fazer. Porque não adianta você fazer só porque você quer cumprir tabela e não conseguir ser aprovado, tá? Se você não está bem emocionalmente, isso vai influenciar no resultado do teste, tá bom? Claro que tem gente que não fica bem nunca, mas pegue aquele dia que você tá melhorzinho, tá bom, gente? É a dica aqui para vocês, tá? E é isso. Deixa eu mostrar aqui que eu faltou esse slide, né? Algumas maneiras de realizar entrevistas. Essas entrevistas podem ser, né, técnicas, podem ser comportamentais aqui. A gente tem, por exemplo, a entrevista mais tradicional, que é a entrevista individual. O que é a entrevista individual? Apenas o candidato, o entrevistador participa, top, né? Maravilha, um só, né?
Aí a gente tem agora as novas tendências, que são as entrevistas coletivas, né? Então, professora, mas isso é só para cargo de vendedor. Mentira, tá, gente? Hoje não existe isso que é só para cargos de venda, de atendimento, que a entrevista é coletiva, tá? Hoje uma entrevista pode ser coletiva em qualquer nível de cargo. E aí você já está sabendo que se a entrevista é coletiva, você vai ter que se apresentar para um monte de gente, quem você é, o que você faz, tá? Então você vai ter que trabalhar a sua comunicação. Aqui é aquela questão da oratória, da postura, né? Por isso que a gente tem que trabalhar. Quando a professora fala, apresenta trabalho, apresenta trabalho, apresenta trabalho, não é porque eu sou mal. Eu gosto também de odiar. Mas é para vocês desenvolverem a habilidade de se apresentar, de se comunicar, porque a tendência é ser coletiva. Aí eu tenho essa terceira aqui. Essa terceira aqui, ao meu ver, é a pior, tá? Que é a entrevista painel. O que é entrevista painel? Então, são vários avaliadores e você é o único candidato. É pior. E se apresentar para um monte de candidato que também está cagando de medo, ok, né? Agora, você se apresentar para vários avaliadores, então está o dono da empresa, está o pessoal do RH, está o gestor da área que você vai trabalhar, todo mundo na mesma sala, na mesma mesa ali, te avaliando, entendeu? Essa aqui você vai precisar de, né, respirar bastante, trabalhar sua comunicação. Mas, o segredo é você ser natural. Eu sou uma pessoa que quando eu tô nervosa, eu gosto de dar uma, oi, tudo bem? Nossa, que calor. Você já dá aquela quebrada no gelo. O ideal seria eles fazerem isso. Mas tem gente que é muito... eu não posso falar essa palavra aqui porque tá gravando. Tem gente que é muito carne de pescoço. Então, eles vão ficar sérios, com cara fechada. A tendência é realmente você se sentir pressionado, tá? Eu não gosto, eu prefiro avaliadores que me deixem à vontade, porque se eu fico à vontade, eu posso ser eu mesma. E eles podem extrair informações verdadeiras de mim. Quanto mais eles mostram esse perfil fechado, mais eu vou ficar na defensiva, menos eu consigo mostrar quem realmente eu sou. E aí a empresa não vai ter verdadeiras informações, tá? E, gente, o online pode acontecer em todas essas modalidades que eu estou trazendo para vocês, tá? Você pode passar por uma entrevista online individual, só você e o entrevistador. Você pode passar por uma entrevista online coletiva. Sério, professora? Sim, entrevista via Zoom, tá? Tá acontecendo muito. Aquele Google Meet, né? Muitas empresas utilizam também. Vários softwares hoje em dia, vários aplicativos que fazem esse trabalho coletivo, tá? E você também pode passar por uma entrevista painel, os avaliadores e você dentro de um chat, dentro de uma sala virtual, também realizando ali uma conferência, uma videoconferência, tá? Então, todas essas modalidades hoje estão feitas de maneira online, ok? E aí eu já vou dar uma dica para vocês, mas quero trazer uma aula só para isso, que é olhar antes se a internet está ok, né? Se preparar, olhar se o áudio está funcionando, não deixar para fazer isso na hora que é o horário da entrevista, tá? Então, hoje isso está acontecendo. Até dinâmica de grupo online a gente está tendo, viu? Dinâmica de grupo. Faz uma venda aqui, aí tá você e mais 30 candidatos, tá? Então, até isso também está sendo feito. Tem empresas hoje que estão contratando, na verdade, praticamente a maioria está contratando, fazendo contratações totalmente online, totalmente digital, certo? Ok, gente? Tranquilo aqui? Então é isso que eu queria trazer para vocês, dos tipos de entrevista, das etapas do processo seletivo que a gente viu na aula passada, quais são as etapas que você pode passar, né, dentro de uma vaga. Não é toda empresa que vai ter todas essas etapas,
Mas eu quero trazer a maioria das etapas para vocês, porque eu não sei que vaga você pode concorrer. Você pode concorrer numa vaga de uma empresa que o dono vai olhar e falar, ai, adorei você, vem amanhã, pronto, contratou. Como você pode passar por uma empresa que vai ter que fazer todos esses processos, tá? Então, a ideia é mostrar aqui para vocês o que aguarda, o que pode aguardar dentro de etapas aí de processos seletivos, tá bom? Semana que vem, eu quero começar a ver com vocês técnicas de questionamento. Então, eu quero começar a ver perguntas de entrevista, né? Quais são aquelas que são os clichês, os basicões, né? O arroz com feijão, tá? E depois, se vocês passaram por alguma entrevista que teve perguntas diferentes, podem trazer para a aula também, que a gente pode avaliar para ver o que a empresa queria com aquela pergunta. No fim das contas, se faz aquela pergunta, o que uma empresa quer? O que ela quer saber com aquela pergunta? Então, essa é a ideia da gente estudar perguntas de entrevista. Certo, gente? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não? De boa? Sim? De boa. A Pri tá me ouvindo? Muito obrigada. Tenha um ótimo final de semana. Vou acrescentar aqui a presença do Rafael. Tá bom, Rafael? E vou acrescentar a presença da Kate. Muito obrigada, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até semana. Tchau.